E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Luan, professor de Física e Matemática. Bem-vindo ao canal Físico e Matemática com o professor Luan Chico Gonçalves. Hoje vamos estar dando sequência à resolução, à nossa série de resoluções sobre essa prova aí do processo seletivo simplificado para professores convocados no estado do Mato Grosso do Sul, né? Produzida pela banca FAPEC no ano 2021. Beleza? Então, na aula passada a gente parou no exercício 17, se eu não me engano. Vamos lá. Física, sim, isso. Então, hoje vamos fazer a questão número 18, ok? Só antes da gente começar, eu peço aí para você curtir o vídeo, beleza? Se gostar. Escreve aí nos comentários se você está gostando, se você não está gostando, o que pode estar melhorando. Também coloque aí no vídeo se você tentou fazer a questão e conseguiu fazer essa questão número 18 aí, tá? Dá uma pausada no vídeo, tenta fazer aí, ver se você consegue fazer ou se precisou do vídeo, e compartilhe com seus colegas que estão se preparando para o Enem, para o vestibular, para concurso, para processo seletivo, para qualquer tipo de avaliação que física e matemática seja uma disciplina cobrada. Ok? Então, vamos começar a questão número 18. Ao se aplicar três forças, F1 igual a 30 newtons, F2 igual a 40 newtons e F3 igual a 50 newtons, em um ponto, observa-se que a força resultante A pode ser maior que 120 newtons. B é igual a 120 newtons. C pode ser igual a 80 newtons. D é igual a 20 newtons. E E é igual a 0 newtons. Beleza. Então, essa questão é uma questão muito boa, tá? E tem, se aí não pegar muita atenção, a gente pode errar. A gente pode errar. É uma questão interessante e boa, tá? Qual que é o primeiro fator que eu observo aqui? Ele me passou três forças, as intensidades delas, porém ele não me disse a direção e o sentido. Então, se ele não me deu a direção e o sentido, eu tenho infinitas possibilidades de como essas três forças estão arranjadas, ou seja, relacionadas com esse ponto. Então, toda afirmação que eu disser igual está errado. Porque eu não posso afirmar categoricamente que é igual. Por quê? Porque ele não me deu a direção e o sentido, ok? Eu não tem como eu afirmar para você é isso. Porque ele não me deu direção e sentido dessas forças. Ou seja, elas podem estar arranjadas de infinitas possibilidades, de N maneiras, né? Então, por isso que onde é igual, dá errado. E se a gente não observar isso, a gente pode errar. Por quê? Porque se a gente for pensar, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Eu coloquei já para adiantar o processo aqui, mas a primeira coisa que a gente vê num exercício desse é você pensar, tem um ponto aqui, então eu tenho a força 1 atuando nesse ponto. Deixa eu mudar aqui. A força 1 atua nesse ponto. A força 2 vai aumentando? Ou não? Deixa eu ver lá. 30, 40, isso, vai aumentando. Então a força 1, né? A força 2 e a força 3, todas elas atuando nesse ponto aqui, tá? Beleza? Então, se a gente fosse pensar na força resultante, o que é força resultante? É a soma de todas as forças atuantes no corpo, ou seja, nesse ponto material aí. Então, seria o quê? Seria a força 1, que vale 40, 30, né? Deixa eu ver. Isso, 30 newtons mais 40 newtons da força 2 mais 50 newtons da força 3, que é igual a quanto? A 120 newtons. Beleza. Aí você ia, opa, né, força resultante nesse ponto é 120 newtons. Então a força é igual a 120 newtons. Você estaria errado. Por quê? Porque eu considerei que a direção e o sentido das forças são essas.
Porém, o examinador ele não te deu isso. Então, é uma das N possibilidades. Então, onde que diz que é igual, já está errado. Porque é igual a 120, eu posso afirmar categoricamente que é igual a 120? Não, não posso, porque ele não me deu a direção ao sentido. Dentre as infinitas possibilidades de arranjo, né, que essa força pode tomar em relação a esse ponto, uma delas é 120. Porém, tem outras possibilidades. Como ele não me deu a direção e sentido, eu não posso afirmar com toda certeza. Então, por isso que na onde que está igual, já não é, e já está errado. Né? É igual, então não é a B. É igual, não é a D também. Porque está afirmando que é igual, e não tem como afirmar, como já disse para você isso. Então a gente fica nessas duas que pode ser. Aí a letra A diz o seguinte: pode ser maior que 120 newtons? Não, não pode. Por que não pode ser? Porque pelo que a gente viu aqui, quando todas as forças estão na mesma direção e no mesmo sentido, a resultante é a soma dessas forças, né? E é o quê? O módulo máximo que eu posso atingir, tá? É o valor máximo. É uma das possibilidades onde eu tenho o valor máximo. Não ficou muito bem, não pegou bem o que eu disse. A gente tem infinitas possibilidades, porém, a única possibilidade que eu tenho para ter o valor máximo é esse, tá? Quando as forças estão na mesma direção, no mesmo sentido, eu somo elas. Então, esse é o valor máximo. Então, não tem como ter um valor maior que 120. Igual eu tô dizendo, pode ser maior que 120? Não, tá? Aí, aqui, então, a gente já sabe que a resposta é o quê? A letra C. Pode ser igual a 80 newtons. Por que pode ser igual a 80 newtons? Então, o valor máximo é 120 newtons, tá? Não pode ser maior. Então, para a gente ter ideia do intervalo, que vai estar atuando essas forças aí, eu posso pensar nesses três casos aqui, tá? São possibilidades, né? Esse exercício aqui está parecendo mais de análise combinatória que de física, né? Mas beleza. Então, a gente pode pegar os três casos possíveis aqui que a gente vai ter. 30, 40, né? Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, por exemplo, 30 mais 40 e subtrair por 50, a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Na soma. Igual 30 mais 40 ou 40 mais 30, essa ordem não importa. Vai dar o resultado final o mesmo. Porque a ordem dos fatores não altera o resultado ali, né? Então, 40 mais 30 ou 30 mais 40 vai ser o mesmo resultado. Como aqui, 50 mais 40, 40 mais 50. Como 50 mais 30, 30 mais 50. Eu não preciso trocar as posições aqui. Não vai afetar o valor. Isso que eu quero dizer. Então, as possibilidades são essas. O que vai mudar mesmo, assim, vai ser o menos, né? Porque esse caso seria um caso onde eu tenho duas forças no mesmo sentido e uma no sentido contrário, tá? Aí a do contrário vai subtrair, né? É aquela regra. Vamos supor que, por exemplo, tivesse a força um e a força 2 aqui, a força um e a força 2 assim, e a força 3 assim. Deixa eu colocar maior, porque a força 3 tem uma intensidade maior. Nesse caso, é uma subtração. As duas estão na mesma direção em sentido, então soma. 30 mais 40, né? Menos a força 3 é 50, tá? Então, se a gente for analisar, o que muda mesmo, afeta, é o finalzinho aqui. Menos 50, ou menos 30, ou menos 40. Fazendo aqui, você vê que 30 mais 40 menos 50, que seria esse primeiro caso, vale 20 newtons. 50 mais 40 menos 30, se fosse esse segundo caso, 60 newtons. 50 mais 30 menos 40, 40 newtons. Então, o menor valor que eu tenho, porque a condição de valor máximo da resultante é esse primeiro caso. E o valor mínimo seria esse caso aqui, onde eu tenho a força 1 e 2 sendo subtraída pela força 3, ou seja, no sentido contrário, tá? Então, esse caso aqui,
seria o caso que eu teria força mínima, né? Mínima. Então, cadê? Que é 20 newtons. Então, esse é o intervalo onde essas três forças vão estar atuando, podendo ter o valor máximo de 120 newtons e o valor mínimo de 20 newtons. Entre esse intervalo, existem infinitos valores que ela pode assumir. Ela pode assumir valores entre 20 a 120 newtons, beleza? É isso. Que é o que fala na letra B, exatamente, né? Porque ela diz aqui, ó, pode ser igual a 80 newtons, pode ser. Alguma dessas possibilidades que eu posso fazer com a força pode dar o quê? 80 newtons. Pode ser igual a 80 newtons. Por quê? Porque os valores que vão assumir aqui de resultante está entre esse intervalo de 20 a 120. O 80 está no meio desse intervalo aqui. Então, posso dizer que pode ter uma possibilidade de certa angulação que pode dar 80 newtons. Pode ser igual a 80 newtons. Não está afirmando que vai ser igual a 80 newtons. Pode ser igual a 80 newtons. Beleza? Como assim? Porque a gente tem esses casos que é o de máximo, para a gente ter a máxima resultante aqui, de três forças atuando em um ponto, e a mínima, que é essa quando tem o contrário, né? E a gente tem casos o quê? Igual que você pode ver, a força aqui ela está totalmente na horizontal, né? Mas a gente pode ter forças, igual aqui, ó, vamos supor, força, deixa eu pensar aqui, como que dá pra fazer? Força um aqui, deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. Posso ter força um aqui, beleza? Força 2 aqui e força 3 aqui. Vai representar o módulo dela que é maior. E aqui vai ter o quê? Uma angulação, que eu vou chamar de teto aqui. E essa angulação vai afetar totalmente a minha resultante, que eu vou ter que considerar ali, eu vou ter que fazer decomposição de vetor e tudo mais, né? Então, é por isso. Então, o valor, ó, pensa comigo, esse aqui é para mim ter o caso do valor máximo, né? É o caso máximo, onde a resultante vai ser máxima. Esse outro caso vai ser para ser mínima, né? E esse daqui é as condições, é as angulações que vai possibilitar ter o quê? Diversos valores aqui. É o intervalo que separa 20 newtons de 120 newtons. Esses valores, esses N valores que existem aqui, esses infinitos valores que existem aqui, finitos, né? Porque é um intervalo fechado. Mas esses valores aqui, a gente tem entre esses dois, vai ser dado devido a essa angulação aqui. Pode ser qualquer tipo de angulação, né? Infinitas possibilidades, ângulo de 45, 30, 60, 120, 55, infinitos ângulos. Né? E é o que possibilita essa diversidade de valores aqui entre 20 newton a 120 newton. Beleza? Por isso que é a letra B. Em algum desses casos aqui, em alguma angulação, eu vou conseguir ter 80 newtons. Qual? Não sei, mas uma delas pode ser 80 newtons, pode ser igual a 80 newtons. Beleza? É isso. Fechou. Valeu. Questãozinha, olha, bem dificilzinha se for pensar assim, porque para mim eu vejo isso aqui como uma pegadinha, né? Porque se a pessoa falar, é resultante somar três forças, 120 é igual a 120, você já errou. Porque a resposta é a letra C, não tem como se afirmar, porque ele não te deu a direção e sentido. Ele só te deu o módulo, então você só pode é, analisar de forma probabilística e estatística isso aqui, tá? Então é isso. Valeu, pessoal. Falou.